Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos no ar com mais uma edição do programa Estúdio Aberto, que é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. A partir de agora a gente traz as principais notícias que são destaques aqui na região do Vale do Rio Caí, onde está sediado o Grupo Progresso de Comunicação da cidade de Montenegro e também os outros portais do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. A gente continua sempre trazendo informações de segunda a sexta-feira nesse programa. Está aqui comigo o João Batista Teixeira fazendo seu tradicional café, já aqui sentando ao meu lado. Tudo bem, Teixeira? Bom dia, Adriano. Boa tarde, boa noite àqueles que nos assistem. Bom dia aos que nos ouvem nessa manhã gelada e chuvosa, né, Adriano? Exatamente. Temperatura, segundo o portal JP News, 18 graus centígrados. Está baixando sensivelmente, com certeza. Olha só, Teixeira. Artistas exploram o imaginário dos sonhos em exposição na Estação da Cultura. As artistas Daniela Heckler e Márcia Ost representaram o grupo Ponto de Fuga Coletivo em Arte. As amigas que estão em mostra na Estação da Cultura de Montenegro com a exposição Faço Meus os Teus Sonhos, tem como objetivo explorar a temática do imaginário do sonho. A visitação já pode ser feita, né? E elas aí de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 12 horas e os sábados e domingos com consentimento da segurança. Que bacana, né? Elas posaram para uma foto para aqui para o Grupo Progresso de Comunicação. Que foto bonita, hein, Adriano? Muito bonita. Que foto bacana, viu? É um convite aí a todos, né? De todo o Vale do Caí, né, Adriano? Exatamente, né? Quem gosta de arte, né? Elas são montenegrinas, as duas? Não as conheço, acredito que não, Teixeira. Que interessante. De qualquer maneira, a Estação de Cultura aí dando sequência à sua, digamos assim, à sua tradição, né? De mostrar coisas interessantes aqui ao povo do Caí, de todo o Vale do Caí, porque isso não é patrimônio só de Montenegro, Adriano, né? A Estação da Cultura, é importante que se diga, isso é uma... Nós precisamos de um pouco mais de coesão aqui no Vale, né? Para que nós possamos explorar melhor as coisas bonitas que temos aqui e acolá. Eu passei nesse final de semana por Dois Irmãos e Ivoti. Não sei se tu conhece essas pequenas localidades, né? Não conheço, essas duas eu não conheço. Me surpreendeu, viu? Dois Irmãos, uma cidade bacana, o centro lá, bem frequentado, cheio de gente, Estância Velha depois, Ivoti. Eu acho que são cidades que estão nos deixando para trás, sabe? Com um senso comunitário mais intenso, né? Umas cidades mais bem cuidadas, né? E aqui nós temos grandes coisas, como a Fundarte, como a Estação de Cultura, né? E é preciso que isso seja prestigiado para que a gente possa evoluir, Adriano, no terreno cultural, né? Porque a cultura é tudo aquilo que nos tira... O que é a cultura, de certa forma, né? É tudo aquilo que nos tira do determinismo da natureza. A cultura é o homem vencendo a natureza. Isso é um conceito interessante, né? Quer dizer, sem a cultura, Adriano, nós viveríamos aí na barbárie. Eu li um filósofo esses dias que eu achei muita graça. Ele disse, se não fosse a cultura, nós viveríamos ainda em cima das árvores, né? Bom, vamos lá então. Teixeira, a informação que chega aqui: doação de sangue reúne solidariedade e tradição. Que bacana, a cada 2 meses, representante do Banco de Sangue Hemovale de Lajeado vem a Montenegro fazer a coleta no Hospital Montenegro. E hoje foi a vez aí de 12 integrantes do mais novo CTG de Montenegro, CTG Reminiscências, fazendo doação de sangue, né? Um trabalho bacana aí que une o tradicionalismo com esta doação, a entrega, né? Muita gente necessita de sangue, né, Teixeira? Dar o sangue no esporte, né? É sinônimo de dar tudo que pode, né? O máximo, né? No terreno da sociedade, dar o sangue é solidariedade, né? É caridade para com o outro. E não se doa sangue, Adriano, para um parente, né? Doa-se sangue para alguém que tu jamais conhecerás, né? Nunca viste, nunca verás. Interessante isso. Essa é doação pura, né? A sociedade, ela, digamos assim, Adriano, ela se aprimora com exemplos desse tipo, né? Oxalá isso fosse mais intenso, mais frequente, ora dando sangue, ora dando a contribuição, ora visitando doentes, ora ajudando os caídos, né? A bem da verdade, nós sabemos que se nós vivêssemos numa sociedade mais solidária, certamente nós não teríamos nem cachorros abandonados e nem pessoas caídas pela rua, né? É uma verdadeiro absurdo como nós fomos admitindo, Adriano, o inadmissível, né? Se tu visitares grandes cidades, sobretudo elas, tu vais vendo as pessoas nas marquises dos prédios
diante de órgãos públicos, né? Em São Paulo é um assinte, lá no pátio do colégio, que foi o lugar onde nasceu a cidade de São Paulo, obra primordial de Anchieta e Nóbrega. Lá está a Secretaria de Justiça de São Paulo, o prédio, pois os miseráveis dormem diante do prédio, ao lado do prédio da Secretaria da Justiça. É uma bofetada em todos os nossos créditos do que seja justiça, né? Se a justiça não serve no todo, não menciona um secretário ou outro, mas no todo, se ela não traz a justiça social, é bem questionável para que ela serve, né? Muito bem, Teixeira, seguimos com mais informações aqui. A Prefeitura de Montenegro está formalizando o convênio para a preservação da fauna e flora da Mata Atlântica junto ao governo do estado, que permitirá a proteção da vegetação nativa do bioma. Pelo convênio, o município se habilita a realizar a gestão florestal da área verde, implantação de um plano de recuperação e conservação da mata, o que facilitará a anuência da área de preservação permanente, a APP, como, por exemplo, o acompanhamento das obras de adequação do Arroio São Miguel. Muita gente não sabe, mas aí essa cadeia de morros de Montenegro faz parte, né? Tem um quesinho da Mata Atlântica, né, Teixeira? Inclusive, o relevo que hoje temos diante dos olhos, Adriano, ele é apenas um traço do que foi essa cadeia, né? Exato. Quer dizer, a estrada hoje que corta, a estrada que vai até Atabaí, ela tem-se uma elevação Morro São João à esquerda e uma elevação à direita, né? Morro da Formiga? Morro da Formiga, né? Um dia aquilo foi uma coisa só, né? E por aí afora, isso que me dizia foi acho que foi o Altenhofen que comentava comigo, né? Que essas montanhas foram mais extensas e mais altas, né? Claro. Aí a erosão, o tempo, a chuva, né? Acomodações, deslizamentos acabam diminuindo. A tendência, Adriano, é uma coisa impressionante, né? Mas a tendência seria equalizar. Quer dizer, a superfície da Terra ficar mais equalizada, né? Até que novas manifestações, né, Adriano, de inquietude da Terra, como vulcões, né, acabem realocando tudo isso, né? Terremotos, vulcões. Sabe que os terremotos às vezes criam ilhas no oceano, né? Vulcões também, vulcões submarinos. Então isso tudo mostra que a Terra, ela não para nunca, né? Nós somos até uma coisa muito engraçada, né? Eu assistia na própria JPTV a série Conhecendo Museus, que mostrava o Marcos, o Museu de Artes do Rio Grande do Sul, e aquela região ali, Adriano, o vídeo gravado pela TV Brasil mostrava que aquela região toda, ali da Praça da Alfândega, o que está atrás da Praça da Alfândega, o prédio que hoje é o Marcos, o antigo prédio do Correio, tudo aquilo era rio, foi tudo aterrado, né? Então há muitas paisagens que vemos hoje que eram completamente diferentes do que foram um dia. Enquanto nós tivermos esse patrimônio maravilhoso aqui, que é o Morro São João, e deveremos tê-lo isso aí por milhares e milhões de anos, né? Se é que a humanidade resiste até lá, sem qualquer pessimismo, mas também com uma dosezinha de realidade, é uma coisa a ser preservada de fato. E às vezes, Adriano, preservar é também não tocar, né? A natureza se recupera muito rapidamente. Como se recupera uma degeneração ambiental? Às vezes é não fazendo nada, simplesmente não intervindo mais, não estragando, né? O homem é um porcalhão, né? Tristemente, tem as imagens aí de gente jogando sacola na rua, as lixeiras vazias com lixo ao redor. São momentos, Adriano, que a gente duvida da humanidade do homem, né? Ou de que ele seja feito a imagem e semelhança de Deus, né? Teixeira, estamos vendo as imagens aqui do vídeo que mostra sacolas e embalagens são comuns nas águas do Rio Caí, né? Realmente imagens impressionantes, né, do nível de sujeira que nós temos aí às margens do Rio Caí, porque quando sobe o rio, vem a sujeira, e quando desce, a sujeira fica no leito, né? Ela fica... Sabe que quem navegou já pelo Rio Caí, depois de uma enchente, conhece bem essa realidade, sabe? As árvores, Adriano, as árvores em qualquer época do ano parecem melancólicas árvores de Natal de lixo, né? Então, sacolas plásticas, esses saquinhos de supermercado, por exemplo, ficam ali como brincos, né? Como pingentes das árvores. É uma pena, né? Mas, uma vez mais, aliás, tu sabes que é um fenômeno nos próprios oceanos, Adriano, de degeneração da vida. Há muitos pinguins, por exemplo, que a mortandade de pinguins tem sido registrada, tem crescido muito, né? E o pessoal do Senimar, eu acho, das instituições, dias atrás eu escutava uma reportagem a esse respeito,
Diz que no estômago dos animais há cada vez mais lixo, né? E muitos morrem por isso. Não resistem por ingerir plástico ou outra porcaria qualquer, né? De novo, é o homem não merecendo a maravilha que lhe foi dada gratuitamente, né? Aliás, o Adriano, o homem precisa botar de novo o pezinho no chão e religar-se à natureza, mas através de Deus, né? Porque essa religação da natureza, como se fosse uma coisa novamente materialista, né? Ou como se a natureza fosse uma divindade, isto é um pouquinho atrasado do ponto de vista da evolução humana, né? Nós precisamos olhar de novo para Deus, sem olhar nos olhos dele, mas nos registros que deixou, principalmente a Bíblia, que nos faz entender um pouquinho do que somos, né? E do que se espera de nós e de onde podemos chegar. As civilizações, Adriano, aliás, isso também é uma coisa duvidosa, né? A gente pode citar sempre a Europa como o velho mundo como modelo de civilização. Eles também têm seus problemas, né? E problemas de lixo também, Adriano. Na Alemanha há montanhas de lixo. Eles também não sabem direito o que fazer com tudo aquilo. Com essa geração de plástico, das embalagens, isso é uma coisa maluca que a globalização só acirrou. Inclusive agora existe campanhas, né, para a volta dos refrigerantes com recipientes retornáveis de vidro, né, para justamente diminuir esse número de PETs. Né? Olha, Daniel, eu seria mais radical, né? Eliminar as PETs, né? Não, eu eliminaria os refrigerantes, né? Ah, sim, claro. Mas bem, na verdade, do ponto de vista nutritivo, claro, mas o que eles acrescentam, né, Adriano? Sabes que o camarada, quando pega determinados refrigerantes aí, tem sacos de açúcar, né? Sei lá em quantos litros de refrigerante tem um saco de açúcar. As pessoas vão consumindo aquilo sem o menor valor nutritivo, né? Aliás, mesmo alguns derivados do leite agora estão caindo nessa esparrela. Há certas bebidas que teriam, digamos assim, predomínio lácteo, né? Mas parece que o valor nutritivo também é paupérrimo, né? São sucedâneos, digamos assim, dos iogurtes, né? Tanto que hoje em dia eu só compro iogurte, por acreditar ainda que ele tem algum valor, né? A gente nunca sabe, né, Adriano? Mas qual seria a solução mundial para isso? O fim dessa exploração planetária enlouquecida de a gente comer aqui o molho de tomate feito na China. Não faz o menor sentido. Vamos comer o tomate de que dispomos. Gostamos muito de tomates? Vamos dedicar mais área ao plantio do tomate. Quando não tem tomate na praça, vamos comer aquilo que produzimos na entre-safra, né? Mas não, nós estamos consumindo hoje coisas que não nos dizem respeito do ponto de vista territorial. O homem precisa novamente, Adriano, tornar a consumir aquilo que tem mais por perto, né? Assim como é a própria matriz energética, né? O que acontece com a matriz energética? A gente procura usar a energia que tem à mão, né? Agora, faz algum sentido tu trazeres, do ponto de vista de desenvolvimento, de infraestrutura, até sim, mas faz sentido tu pegar a energia elétrica ou jogar para o Paraná, por exemplo, energia elétrica produzida por termoelétricas aqui do Rio Grande do Sul? É uma coisa complicada, né? Nós precisamos nos adequar à nossa realidade. Tem pouca água em São Paulo? Utilizem, façam uma economia de água. Aí entra o governo dissipando energia não renovável, né? Energia fóssil, poluindo e aumentando o custo da energia. Tudo isso porque o homem não respeita os ciclos da própria natureza, né? Olha, não tem batata, não come batata. Vai comer mandioca, não tem mandioca, come outra coisa, né? É preciso buscar na própria culinária ter mais criatividade e não ficar consumindo aquilo que não temos na nossa mão. Vamos lá então, agora são 11h47, para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso Montenegro, encontro de corais no Clube do Comércio Zamastéria está postado desde o final de semana, a gente fez a cobertura lá, o programa Gente que Brilha esteve lá, a nossa reportagem também, vários 13 corais estiveram presentes, eles foram recepcionados pelo Coral Avante do Clube do Comércio, Coral Vozes do nosso amigo Clóvis esteve lá presente também, e um trabalho muito bacana, inclusive estamos destacando aí que o canto coral, ele é muito cultuado em toda a nossa região, né? Olha, já foi bem mais, né? Já foi mais. Hoje os corais estão mais concentrados naquelas cidades, Adriano, que um dia pertenceram a Montenegro e que ainda mantém a tradição do canto, né? Sim. São as Gesangverein de antigamente, nas sociedades de canto. Aqui aludem os historiadores aí da própria imigração, né? Os homens se reuniam na vida. O coral, ele, a bem da verdade, ele tem dois grandes impulsos, né?
O primeiro, diriam assim, o gosto pela música, mas isso não é suficiente numa sociedade que se dissolve, né? Uma sociedade que não tem vida comunitária. Tu vais cantar onde, Adriano? Vais cantar onde as pessoas se reúnem, né? As sociedades, os clubes, né, eram um local de encontro. Hoje estão aí se matando cachorro a grito, né? Nós tivemos aqui o Marcos Gribler, no Varrendo a Redação, ele entrevistou o presidente do Clube do Comércio, né? E ele dizia aqui de pleno as dificuldades pelas quais passam os clubes hoje, né? Nós já tivemos o Clube Rio Grandense aqui, era um espetáculo, né? Era realmente um clube de primeira grandeza. Tem lá as suas dificuldades também, né? E ainda as teria maiores se não houvesse feito provavelmente a fusão, né, Adriano, com o Montenegro, né? Para que tivesse uma sede campestre, digamos assim, que não é campestre, mas uma sede social com piscinas, né? Sei lá, mas o coral é muito bonito, né, Adriano? E é uma coisa bonito, muito ligada aos alemães e os italianos gostam muito de cantar. E nós temos aqui mesmo o coral de Brochira, por exemplo, né? Ou mesmo em São Sebastião do Caribe, o pessoal tentando, na Feliz. É bonito isso. Oxalá essas coisas não só não pereçam, mas como aumentem, né, com o passar do tempo. Muito bem, Teixeira, agora chegou a hora de falarmos de esporte. Aqui no estúdio aberto, o Internacional joga amanhã contra a equipe do Bahia. No jogo de volta da Sul-Americana, perdeu por 2-0. O Beira-Rio dificilmente vai reverter a situação. No Grêmio, o presidente Fábio Koff decidiu acabar com a torcida geral, já que o Koff está dizendo que parece que a torcida está querendo prejudicar o Grêmio, porque no último jogo, agora no domingo, houve mais manifestações racistas vindas à geral. Então a solução foi acabar com a torcida, né? Daniel, eu sou contrário à torcida organizada, né? Eu acho isso uma coisa horrível, né? Talvez seja, se o Brasil fosse um outro país, com civilidade, com respeito, talvez fosse uma coisa bonita de associação, né? Mas o que se vê, eu me refiro muito a São Paulo, que eu conheço bem de perto, o que se vê é que essas torcidas organizadas, elas são redutos de muita marginalidade, né? E muita tirania, né? O sujeito que é presidente, às vezes, de uma determinada corporação, tem uma ficha corrida, às vezes, extensa, viu, Adriano? Inclusive com assassinatos, ou participação, ou incitamento, né? Ou incitação, perdão. Eu acho que, olha, era Adriano, seria uma grande oportunidade para dar um cabo dessa encrenca, né? Para que nós possamos, Adriano, sentar no estádio de futebol. Eu não vou mais. Tu tens ido ao estádio? Não. Mas tu ias mais, não ias? Já fui bastante. E hoje vai menos? Muito menos. Por conta da violência também? Não. Não? Tu levaria o teu filho? Sim. Assim que ele se interessar, tu levaria tranquilamente? Sim. Está nos planos, até, inclusive, né? Eu tenho certos receios, né? Eu acho que é um pouco complicado, sabe, Adriano? A gente botar um filho aí nesse ambiente de tanta violência. No Grenal, por exemplo, eu assisti em São Paulo cenas absurdas, né? Uma decisão de Campeonato Paulista, em que o São Paulo se sagrou campeão, e eu acompanhei a saída do estádio, eu assisti ao jogo, e na saída do estádio, um pai com filho, vestidos com a camiseta do São Paulo, e acho que era um corintiano, dizendo para tirar, senão ia apanhar. Que barbaridade. Quer dizer, mas é uma barbaridade, né? Barbaridade. Vai perder no campo de jogo, perdeu. Vai chorar em casa ou na cama, que é lugar quente, né, Adriano? Não é possível que a gente avance isso. E essas organizadas, porque sabe o que acontece, Adriano? O homem se transforma pelo efeito matilha, né? Mesmo na juventude, tu que tivesse amigos aí e os mantém até hoje, tu sabes que quando um grupo se reúne, podem acontecer coisas que individualmente não aconteceriam. As pessoas em grupo acabam extrapolando certos limites, né? É o efeito matilha. E as torcidas organizadas são, digamos assim, um território bem fértil por efeito matilha. Muito bem, Teixeira, agora são 11 horas e 42 minutos, a gente sai aí do nosso bloco de esportes, agora vai para o bloco de políticas. Ontem a ex-senadora e candidata à presidente da República, Marina, deu uma entrevista no Jornal da Globo. E a informação outra que chega aqui, que o coordenador do núcleo LGBT da campanha presidencial do PSB, Luciano de Freitas, deixou o posto depois de decisão da candidatura de rever pontos do programa do governo voltado aos direitos dos gays, né? Freitas, que faz parte do Diretório Nacional do PSB, afirmou que a decisão
já havia sido tomada na semana passada. O LGBT são as lésbicas, gays e outros também similares da Teixeira. Daniel, eu tive a oportunidade de assistir a entrevista, pelo menos parte dela, né? Eu casualmente trabalhei até tarde, quando cheguei em casa, eu acabei assistindo alguns minutos da entrevista da Marina Silva no Jornal da Noite, né? Da Globo. E saiu-se bem ela, né? E as imagens agora têm mostrado que ela se atirou na campanha para valer, viu? Mudou inclusive a roupa, né? Inclusive o Ibope já também confirmando que a Datafolha já havia apontado, né, que caso haja segundo turno e ela for com a Dilma, ela vence a Dilma. Bem, Dan, parece que é uma coisa surpreendente, né? Na época em que houve aquela tragédia, no dia em que aconteceu a tragédia com o Eduardo Campos, né? No dia seguinte, uma pessoa aqui de Montenegro, inteligente, me disse, olha, ele é capaz de fazer morto o que não faria vivo, né? Ou seja, o avião dele caiu, infelizmente, uma pena, um quadro político da melhor qualidade, e ele pode, essa morte incrível, né, Adriano? Mas ela pode ter deflagrado a vitória ou a derrota da situação. A gente não sabe, está um pouco longe, e em política tudo pode acontecer. Mas em a eleição sendo no dia 6, Adriano, é 6, né? Acho que é 6 de outubro, é um domingo, 5 ou 6 de outubro. Sim. 5 de outubro, eu acho. 4 é um sábado. 5 de outubro. Portanto, nós estamos a quase, daqui a pouco estamos a menos de um mês, né, da eleição. Ou seja, nós estamos bem pertinho da coisa. Eu acho que se a tendência começa a se manifestar, se confirmar, começa a se definir a eleição. Agora, ela mudou o vestuário, né? Diz que até a maquiagem ela mudou. É mesmo? Para se tornar dinâmica, porque eu acho que ela, de fato, agora acredita na vitória, viu, Adriano? E ela prometeu no Jornal da Globo ontem, dizendo que é um mandato só, que ela é contra a reeleição. Porque as pessoas que governam... Isso dá voto, hein, João? Mas, né? Uma jogada até inteligente dela, né? Mas ela está dizendo que ela não buscará a reeleição. O problema é o seguinte, tem que assinar em cartório isso, né? Mas ela porque eu já ouvi vários prefeitos dizendo isso, só vou ficar 4 anos. Mas daí a pressão dos asseclas, entendeu? Sim. Que não querem perder a boquinha. Eu conheço um prefeito que me disse isso. Jurou? Jurou? De pés juntos. Não quero mais, não. Mas acontece o seguinte, mesmo que faça em cartório, né? Porque hoje em dia existe o cartório midiático, né? Que é a gravação, né? Que ele está lá. Mas os caras são tão cara de pau, né? Exato. Alguns deles, né? Depois, nem todos, mas nem todos, claro. Boa parte, mas nem todos. Depois o sujeito, mas também o sujeito pode digamos assim, advogar pelo arrependimento, né? Não, mas eu me arrependi, eu mudei de ideia e vou me candidatar, né? E todo mundo tem um beneplácito para o arrependimento, né? Mas ela está dizendo que é um mandato só, porque ela diz que é preciso fazer certas coisas no Brasil que não podem ser feitas por alguém que se preocupa em se reeleger, né? Sei lá, é uma coisa aí. Não temos lado, né, Adriano? Eu, particularmente, não tenho lado algum, né? Eu tinha muita simpatia pelo Eduardo Campos, não sei agora o que vai se suceder, e eu, inclusive, por conta de uma viagem, eu não devo nem votar, né? Então, fico muito à vontade aqui. No dia da eleição, eu estarei viajando, portanto, o meu voto não decidirá. Se houver, Adriano, a definição por um voto, não é meu. Muito bem, Teixeira, olha só, lembra daquela manchete que nós publicamos na semana passada? O vereador Roberto Brazzi disse que não pedia emprego para ninguém, né? Agora veio uma notícia de Brasília, né? Que o ministro do TSU fez lobby para a mulher por vaga no STF. O Valton Alencar teria trocado favores para emplacar Isabel Gagliotti no STF. Que coisa incrível, né? É o nepotismo cruzado, né, Adriano? É o cruzado, exato. Quer dizer, eu não trago para o meu assado, mas trago do assado do outro que leva a minha, né? Exato, claro. É um absurdo, né? Mas o que dizer? Olha, Daniel, é a prática. Nós só podemos reverter isto com uma exigência maior. É preciso, Adriano, pregar novamente valores, né? É o único jeito. Realmente as pessoas precisam se envergonhar disso, né? Pode até passar pela cabeça delas uma maracutaia como esta, mas elas não deveriam ter coragem de levar isso adiante, né? Mas isso só acontece com valores. Da mesma forma, é importante que as pessoas, quando entram no supermercado, não abram um iogurte e não o tomem, sem pagá-lo no caixa, né? Que as pessoas voltem a pagar impostos. Tem muito cara de pau. Essa carito de Macunaíma, né, Adriano? E ele permeia, né? O Oswald de Andrade, ele sem querer, ele descreveu, décadas antes, ele descreveu um comportamento que hoje
está porejando na sociedade brasileira. Não é só, eventualmente, o ministro do TCU, não é só, eventualmente, um vereador do Vale do Caí, o Bratz, como lembrasse muito bem, ele negou, que não pede favores para parente, né? Mas pode pedir para amigo, quem sabe, né? Sim. Sabe Deus. Mas, na verdade, ele disse não peça para ninguém. Para ninguém, então certo. Está incluído, os amigos estão incluídos. Está certo, correto. Nem para os inimigos, né? Exatamente. Nem para o inimigo. Então, a bem da verdade, isso só pode ser revertido, Adriano, com uma, vamos dizer assim, com uma reconstrução de valores. Sem isso só se faz isso com educação, né? Educação de civilidade, né? Porque nós estamos vivendo hoje uma democracia formal, só formal. Vota, aí o camarada entra lá e faz o que quer e ninguém mais cobra, né? Se nós tivéssemos uma coisa mais na linha de frente, só que pouca vergonha. Eu me lembro agora, aqui me permito lembrar só um exemplo. Isso me deixou muito, na época, muito entusiasmado, né? O ministro da Noruega, Adriano, você sabe que a Noruega é um país pequeno, né? De uma população com nível cultural elevadíssimo, né? Haja vista que é um país, inclusive, que tem uma reserva digamos assim, de internacional brutal. Depois que eles passaram a explorar o petróleo no Mar do Norte, aquela conta, o que é gerado de petróleo, está sendo depositado para uso das gerações futuras. Na Noruega, o camarada que quer passar a vida inteira estudando, o governo financia. Ele quer fazer a graduação, o governo paga, ele quer fazer mestrado, o governo paga, quer doutorado, o governo paga. É impressionante e o nível da sociedade é elevadíssimo, né? Pois lá, nesta Noruega, civilizadíssima, né? Pelo menos pelos padrões aí de IDH e por aí vai afora, aqueles indicadores internacionais, nesse país, um agricultor jogou um ovo no ministro. O ministro foi visitar lá uma pequena comunidade e ele jogou um ovo no ministro, assim, mas na cara a cara. E justificou o seu gesto dizendo: você não fez o que você prometeu. É uma forma, né, de cobrar mais frontalmente. Seria importante que a gente, não para tirar ovos, sim, vamos economizar ovos, façamos com ele omeletes, né? E não vamos sujar o terno de ninguém, mas cobrar mais das pessoas, né? Você prometeu, e é um dedo na cara não no sentido físico, mas um dedo na cara na cobrança social, dizer: você prometeu, você não cumpriu. A primeira forma de punir é não votar de novo, né? Não reeleger pessoas dessa natureza, o que, aliás, é a grande acusação aí de alguns candidatos de que eles não cumprem o que prometeram. Muito bem, Teixeira, estamos encerrando por aqui o nosso estúdio aberto. Obrigado pela participação mais uma vez, Teixeira. Eu que agradeço. O nosso palanque aqui não é eleitoral, é um palanque jornalístico, né? É verdade. Mas a gente sabe que o palanque eleitoral é bem movediço, né? É. O sujeito, alguns políticos, Adriano, eles não repetem de pé o que falaram sentados. Essa dinâmica, né? Ao levantar, ele muda de ideia. E isso a gente precisa combater. Nós não podemos permitir. Mesmo os veículos de comunicação devem cumprir um papel fundamental, né, nesse terreno. A ética, Adriano, ela passa também pelo... Ontem mesmo nós conversávamos sobre a questão de veicular qualquer coisa, né? Nós precisamos filtrar isso. Nós precisamos contribuir para que a sociedade precisa da nossa ajuda também, para que ela se depure, para que ela se aprimore. Um abraço a todos. Quinta-feira estaremos de volta. Até mais, pessoal.